Eu quebrei tudo aqui depois do jogo, essa é a grande verdade. Você não confiou que foi intencional o empate Vasco e São Paulo? Intencional? Me É, explica mais. então, tiveram várias análises. Análise do Globo Esporte, análise do UOL, análise do Portão 9, que o pessoal levantou a ideia de que o Ramon, em certo momento do jogo, percebeu que não ia conseguir a vitória e preferiu fechar a casinha e, tipo assim, o empate é pontuação muito melhor do que a gente tomar aqui um gol deles e derrota em casa, entende? Em vários Entendi. lugares tiveram essa análise. E é uma análise que, assim, eu acho que ela é conservadora, no sentido de imaginar uma visão de jogo conservadora. Ao mesmo tempo, por conta da derrota pro Santos, muita gente deve ter pensado, o próprio Ramon, acho que ele deve ter discutido isso, de cara, talvez era melhor a gente ter, sabe, segurado a casinha, ao invés de se abrir muito pra tentar ganhar o jogo e tomar 4-1, por exemplo. Sacou? Entendi. É. Entendi. E a gente tava assim, Medel, né, irmão? É, assim, me surpreendeu a gente não ter levado nenhum gol, né? Eu acho que assim, o Ainda mais tendo um próprio. pênalti, né? Ainda mais sendo garfado pra cacete, né? Eu confesso que foi um jogo assim que eu fiquei puto, mas mais puto pela situação do que com o time em si. Porque é isso, só de não ter levado nenhum gol e que contribui aí pro saldo de gol, né, não ficar mais negativo, É, eu já fiquei feliz. A defesa do Léo Jardim foi um gol por si só, né? foi. Calou os Ivanners, né? Os Ivanners de plantão, pelo amor de Deus, né? Ah, mas bateu mal. Irmão, todo pênalti, vem comigo nessa. Todo pênalti agarrado parte do pressuposto que o cara bateu mal. Se o cara bate bem, Exatamente. era gol. Exatamente. Então, assim, essa de bateu mal, quantas vezes você já não viu um cara bater mal e ser gol? E Entende? quem disse que o goleiro não causa aquele terror psicológico também? Pois Tem, é, tem irmão. esse, o papel do goleiro também de causar um terrorzinho pro Com cara bater certeza. mal depois, entendeu? Com certeza. Eu acho que passa por isso, sim. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi essa cobrança, né? É, rapaz. Cara, esse rebote, irmão. Rebote. Eu sofri agora. Eu Olha achei lá. que ia entrar. Ele bateu mal, mas, pô, o goleiro. Ó, o rebote Cara, do eu sofri Rames. agora, sério. Então, aí eu te falo uma coisa, Lucas. Esse rebote deu medo. Rames Rodrigues, né? Mas assim, sabe por que ele agarrou esse pênalti, o Léo Garden? Por quê? No último jogo, antes do São Paulo, né? O jogo contra o Santos, que teve aquele pênalti, Ah, que todo mundo falou: caraca, ele não saiu do gol, ele ficou esperando, esperando e saiu atrasado. aham. Ele tem um tipo de defesa de pênalti que, assim, não necessariamente é a mais efetiva, mas me agrada. Que é o cara que não é que escolhe um lado e pula só, sabe? É o cara que espera até onde dá pra pular. E isso foi ruim contra o Santos, porque ele não teve o tempo de reação pra conseguir defender. Mas contra o Aham. São Paulo foi ótimo. Porque se ele escolhe um lado e Exatamente. pula, talvez ele teria pulado pro lado errado e o cara, mesmo tendo feito uma cobrança merda, teria acertado. Exatamente. É aquela defesa que se previne até das cavadinhas, né? Exatamente. Vou te falar, é um tipo de defesa que poderia parar o Neymar, por exemplo. Poderia. E eu vou te Poderia. falar, ele já ganhou do Neymar, inclusive. Copa da Sério? França, ele era goleiro do Lille, ganhou do PSG, foi campeão. Pode Neymar, crer, pode Messi, crer. Mbappé perderam pra Léo Jardim, irmão. Pô, Aí, ó. então assim, é um jogo que realmente foi assim agridoce, né? Eu acho que agridoce é um bom termo pra definir esse jogo, porque a gente pontuou, Foi. naquele momento saímos da zona de rebaixamento, mas a gente sabe que, cara, a gente precisa ganhar pra poder fugir, mas ao mesmo tempo a gente sabe que era um time superior ao Vasco, tecnicamente falando. A gente sabe que é o time campeão da Copa do Brasil, não é um torneio fácil, entende? Ah, mas a situação dele na tabela, por conta disso, de priorizou a Copa do Brasil e tudo mais, é o Dorival Júnior, ele é um bom técnico, é um ótimo Eles técnico. têm um elenco mais entrosado, né, cara? Tem um elenco mais É. E entrosado, no segundo mais tempo, não chutou a técnico. gol, hein, direito. Não teve finalização do São Não, Paulo. Assim, o que tava me dando esperança era que, assim, eu tava pensando, São Paulo já foi campeão da Copa do Brasil, vai dar uma relaxada, ainda mais contra o Vasco.
Mas esse em São discurso, Januário. não existe. Mas não Sabe? é. Não existe. Era eu querendo me É. enganar, cara. O torcedor pensa isso, mas assim, sendo bem sério mesmo, né? Os caras entram em jogo pra ganhar, entende? Ele pode não com ter a certeza. pressão se ele precisasse do resultado. E isso às vezes é até pior, porque ele não tendo a pressão, ele joga mais descontraído. Mais confiante, né? Mais confiante, porque ele não tem a pressão. A pressão pode ser boa, pode ser ruim. Entendeu? Isso que faz o futebol ser essa coisa maravilhosa que a gente tanto ama. Essa que é a real. E o juiz ainda tava do lado deles, aí atrapalha mais aí. Aí a gente tem que ter uma conversa séria aqui, Lucas, porque eu já tô cansado de falar disso, sabe? De arbitragem. Tô cansado, cara. Tô cansado porque eu acho chato mesmo, sabe? Fica aquele papo de conspiração, de estão tramando contra nós. E é foda porque toda semana eles dão motivo pra gente achar isso, entende? Toda semana, irmão. Vamos começar pelo lance do pênalti. Vou até rever aqui, que a gente viu aqui a cobrança do pênalti, mas vamos ver o lance do pênalti antes. Olha lá. O Léo Pelé na marcação, pum, bateu na mão dele. Apitou na hora, né? No ato, pênalti. O Léo... E vou te falar, indignado. cara... Eu vou te falar... Ele tá indignado, mas sabe por que ele também tá indignado? Ó, replay do lance. Ele tá na marcação do cara. Cara, nesse ângulo, nem parece que bateu na mão dele, de tanto que ele tira a mão. Não parece. Ó, foi mão na bola. Isso é fato. Ninguém duvida que foi mão na bola. Mas aí, lembro aqui, resgata uma fala minha, uns episódios atrás, falando que não existe regra concreta no futebol, tipo assim, pétrea, né? Que não tenha uma interpretação, que não tenha outras camadas, né? E a mão na bola era uma dessas. Eu, quando era novo, achava que mão na bola é pênalti e acabou. Só que hoje em dia a interpretação não é mais essa, né? Por que eu falei que o Léo Pelé ficou tão indignado? Porque ele é muito zoado pela torcida do Vasco de marca fofo. E o grande lance dele marcar fofo é que não sei se você lembra dos jogos dele direito, assim, o porquê disso, ele costuma ficar sempre com o braço pra trás, marcando. Sim. Ele é um cara que já se previne muito desse lance da mão na bola, entende? Ele toma muito cuidado. Ele toma muito cuidado, cara. Chega a ser criminoso marcar uma parada dessa pro Léo Pelé, entende? A bola bate na mão dele? Bate, isso ninguém tá duvidando, mas claramente ele tá com o braço aberto numa posição de equilíbrio, porque ele tá marcando. Ele começa, quando o cara chuta, ele começa a fechar os braços, entende? Sim. Tem uma série de fatores, e assim, não sou só eu que tô falando não, sabe? Eu tava até pensando antes de gravar esse vídeo contigo, eu falei, puto, vai ser foda ficar defendendo isso, explicando. Velho, o diretor da comissão de arbitragem da CBF reconheceu que estava errada essa marcação de pênalti. Tava muito errado. Você viu ali que a intenção do cara não foi atrapalhar a jogada. Entendeu? O braço dele tava ali em posição pra se fechar. Entende? Mas e aí também abre um precedente, cara? Né? Que falam que assim, se isso for pênalti mesmo, cara, um jogadorzinho mais habilidoso vai começar a fazer isso. Vai chegar na área e chutar na mão do cara. Entendeu? Exatamente. Pra cavar o pênalti, né? Exatamente. Pra mim, o grande erro, aí assim... Eu realmente não ouvi os áudios do VAR, né? Que teve. Sempre eles liberam depois, eu não ouvi. Pra mim, o grande erro desse lance não é a marcação do juiz. Olha o que eu tô falando. Porque, cara, ele tava na frente do lance. Uhum. Na frente do lance, tudo aconteceu muito rápido. Ele viu que a bola bateu na mão, marcou pênalti. Mas aí, pra mim, era função do VAR. Ou até dele mesmo, de falar, deixa eu só conferir no VAR se foi isso mesmo. E óbvio, foi uma coisa que não aconteceu nesse jogo. Uma decisão importante recorre pelo menos a uma verificação, né? Já que temos esse recurso, vamos usar. O que ficou pra mim a impressão foi, o VAR não falou com ele. E assim, posso estar dando uma canelada forte, porque eu realmente não ouvi os áudios do VAR, sabe? Pra ver se o VAR tentou falar com ele, né? Sugeriu que ele fosse olhar e ele não quis. Não sei. Mas não teve verificação de VAR nessa partida, irmão. Sabe? Parecia que não tinha VAR na partida, né? Os caras estavam ali assistindo de camarote o jogo. E ganhando uma baba pra isso, né? Porque é caríssima a operação do VAR, né? Exatamente. Isso daí foi bizarro. E aí entra um outro detalhe pra mim. Por que a direção de comissão de arbitragem finalmente disse que o Vasco foi garfado? Porque não foi gol. Porra. Não foi gol. Aí é fácil, né? Porra, aí é fácil, né, irmão? Aí é fácil. É isso que dá mais raiva, né? Porque aí tira o mérito do Vasco da Gama de ir contra uma garfada. Além desse lance do pênalti do São Paulo,
Teve o lance que o Peck foi derrubado na área, que assim, muita gente discutiu na internet se foi pênalti ou não, sabe? A conclusão que dá pra se chegar naquele lance é o seguinte: pode ser, pode não ser. Naturalmente não seria pênalti aquele lance. Porém, já marcaram pênaltis contra a gente muito menos intenso do que aquele. Inclusive esse da mão do Léo Pelé. Então, Sim. assim, não seria um erro de arbitragem, seria uma questão de interpretação mesmo. Para um time tão prejudicado como o Vasco, nem sequer conferiu o VAR, que foi inclusive ali que deu aquela merda, que saiu o cartão amarelo pro Paulinho Paula, sabe? Começou uma discussão ali, né? Lembra que os jogadores ficaram putos, foram pra cima do árbitro, porque todo mundo viu um pênalti no Gabriel Peck. Ele tá com a bola na linha de fundo, né? Chegando no gol, o cara bate no corpo dele antes de sequer tocar na bola, ele não toca na bola. Então, Sim. assim, é choque de corpo, sem contato com a bola, que tira o jogador da jogada. No básico, isso é pênalti. Mas aí, claro, tem que ver a intensidade, ver se foi ombro com ombro, se o Peck também jogou o corpo pra cima, se o Peck cedeu o corpo. Pra isso que existe a porra do VAR, irmão. Entendeu? Mas aí E não funciona, usa. né? Se ele Não usasse usa, a não porra do usa. VAR e visse que não foi pênalti, eu me sentiria menos pior, entende? Do que o não olhar, cara. Porra, irmão. Não usa, não usa. Entendeu? Mas é sempre assim com a instituição Vasco da Gama. É. É sempre assim. E o que esperar também de um juiz, né? Se chama Braulio, né, cara? Braulio. O nome dele é um apelido pra pênis, entendeu? Como é que esse cara é levado a sério? Não tem como. Não tem como. Fica a minha indignação aqui. Ponto. Ponto, é. Contra tudo e contra o Braulio. Porra. Ai, bom demais, cara. Bom demais. Puta que pariu, é bom demais isso.